Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Não é Óbvio. Alguns homens ao longo da história, homens comuns ou homens notórios, cravam termos que definem uma realidade específica de uma forma muito rápida. Eu, como um comum, tentarei aqui também trazer um termo, o que eu chamo de xenofobia congênere. Xenofobia enquanto comportamento de aversão aos estrangeiros, aos forasteiros, e congênere daquilo que se refere aos iguais, aos similares. Portanto, a xenofobia congênere seria o comportamento em que um nacional não reconhece sua própria nacionalidade, trata os outros nacionais com desprezo, como se fossem estranhos, forasteiros. Afinal de contas, do que falo? Para exemplificar esta minha conclusão, este meu termo, vamos pensar a respeito de um vídeo que circula nas redes sociais recentemente, que trata de uma palestra ministrada nos Estados Unidos para uma plateia de brasileiros e americanos pelo empresário brasileiro e bilionário Beto Sicupira, que é sócio com outros dois bilionários brasileiros em uma gama gigantesca de empreendimentos, todos bilionários com muito sucesso. Muito bem, Beto Sicupira, nessa ocasião, fala a essa plateia mais ou menos o seguinte: se vocês pensam que o Brasil vai se tornar um Estados Unidos, vocês estão no lugar errado. O Brasil é o país do direito sem obrigações, é o país dos coitadinhos. O Brasil é o país da impunidade, e isso é cultural. Muito bem, diante dessas afirmações, a mim parece que a xenofobia congênere está dada. Mas demos um passo um pouco mais recente. Vamos tentar refletir a partir de realidades sobre esse termo. Neste ano de 2023, no seu início, o Brasil foi surpreendido, a sociedade, o mercado financeiro, a atividade produtiva, pela notícia da quebra das lojas americanas. Americanas, uma gigante do setor de varejo, com mais de 90 anos de existência, presente em todo o território nacional, quebrou. E quebrou por uma fraude financeira. A Americana tinha problemas em seu balanço. Dentro do seu balanço, passivos com bancos eram escondidos. A Americanas tomava no mercado financeiro, junto aos bancos, dinheiro para pagar aos seus fornecedores, algo conhecido no mercado como risco sacado. Os bancos, portanto, pagavam aos fornecedores da Americanas. Bem, se a Americanas não pagava os fornecedores com o dinheiro vindo da própria atividade do varejo, para onde esse dinheiro ia? Vamos por partes. Uma parte desse dinheiro pagava aos seus executivos, um grupo de quase 10 pessoas que dividiam por ano cerca de 35 milhões de reais em bônus. Bônus é o pagamento dado ao executivo em função do desempenho da empresa, do maravilhoso desempenho da empresa. Desempenho falso, que não apresentava as dívidas com os bancos, que eram efetivamente camufladas em seu balanço. Por que os bancos continuavam emprestando? Uma operação que durava 10 anos. Continuavam emprestando, efetivamente, porque os resultados da Americana no mercado eram bons resultados, excepcionais resultados, porque não se apresentavam as dívidas com os bancos. Uma dívida que se somou com juros. Inicialmente se acreditava que chegava-se a 20 bilhões de reais de furo. Hoje sabe-se que chega perto de 50 bilhões de reais de furo. Outro detalhe interessante. Quando surgiu a crise e o anúncio da quebra da Americanas nesse início de 23, um CEO, um novo controlador administrativo, foi chamado para a empresa. Em 10 dias, esse sujeito identificou uma fraude que durava 10 anos. E também, após esses 10 dias, foi embora. Não ficou à frente do grupo. Outras coincidências interessantes. A Americanas estava sob o controle acionário de 3 acionistas, os chamados acionistas de referência, que detinham juntos 30% do negócio. Os 3 bilionários, entre eles o nosso nobre palestrante de 2014.
Tudo bem? Também, no ano de 2021 para 2022, esses 3 acionistas de referência venderam parte das suas ações, portanto, deixaram de ser os controladores, exatamente um pouco antes da empresa quebrar. Uma outra coincidência interessante: em 2022 foi o ano em que a Americanas distribuiu o maior volume de dividendos da empresa. 333 milhões foram divididos a seus acionistas. Dividendos que não incidem sobre imposto de renda. Dinheiro limpinho. Os 3 acionistas anteriores de referência também participaram da divisão desses 333 milhões. Ou seja, não há que se negar que sejam homens de absoluta visão. Ganharam muito dinheiro com a venda das ações, com os dividendos, e saíram do controle da empresa um pouco antes dela quebrar. Efetivamente, o tempo, a noção de tempo em relação a negócios desses 3 homens é realmente de impressionar. Muito bem, mas foram cobrados publicamente. Quando a Americanas quebrou, esses 3 senhores, incluindo o nosso nobre palestrante, foram perguntados e disseram que nada sabiam, que sempre pautaram seus negócios pela mais absoluta transparência e correção. Uma fraude que durava 10 anos nunca foi percebida pelos seus controladores, incluindo o nosso nobre palestrante. Das duas, uma. Ou é uma absoluta fraude enquanto administração, ou seja, incompetentes como administradores, ou se trata de uma grande cara de pau, rapinagem e efetivamente desvio de conduta. O que é ou o que não é, a justiça dirá. Até porque a Americanas é alvo de investigação nas comissões econômicas brasileiras, é alvo de investigação em relação ao próprio Congresso Nacional e sofre inúmeras ações em relação aos seus fornecedores, as pessoas que efetivamente vendiam ou atendiam a Americanas. O que será o resultado disso ainda não sabemos. Todavia, eu tenho que controlar o que eu vou dizer, mas de alguma forma bastante precisa, de que, em alguma medida, eu concordo com o nobre palestrante, Beto Sicupira. O Brasil realmente não é os Estados Unidos. Escândalo parecido como este, nos Estados Unidos, em 2001, o escândalo financeiro da Enron, a 7ª maior corporação americana, uma gigante do setor de energia, sob fraude, em a fraude sendo descoberta. O destino dos seus controladores foi a cadeia, e a cadeia imediatamente. Bem, eu tenho que esperar que no que se diz respeito ao Brasil ser o país dos direitos e das obrigações, ou melhor, dos direitos sem obrigações, não se confirme. Toda a sociedade brasileira tem o direito de saber o que aconteceu com as americanas. Da onde vem este furo de quase 50 bilhões? Quem são os seus responsáveis? A sociedade tem o direito de saber. Tem o direito de saber porque isso envolve empregos, envolve fornecedores, envolve o próprio mercado. E que as obrigações de reparação, as obrigações jurídicas, penais e legais atinjam aqueles que são responsáveis. De outro lado, eu quero dizer que talvez Beto Sicupira tenha alguma razão quando fala que o Brasil é o país dos coitadinhos. Em algum sentido, pode haver razão. É de dar dó realmente de um povo que precisa, para o seu desenvolvimento econômico, para o seu sucesso econômico, depender de uma parte de uma elite, de uma parte de uma elite econômica como essa, sempre de costas para o Brasil, que não respeita a sua própria nação, que pratica a mais absurda xenofobia congênere. Gente que enriqueceu, se tornou milionário com o trabalho, com o consumo dos próprios brasileiros, e se dá o desplante de cuspir na própria nação. É de dar dó que numa plateia também composta por brasileiros, lá nos Estados Unidos, todos tenham rido e aplaudido essas palavras insanas, como se não fossem brasileiros, como se não se reconhecessem, a partir do seu palestrante,
e sua plateia como nacionais, desprezo à sua própria nação. E, finalmente, eu espero que o Brasil não seja o país da impunidade. Espero que a justiça e os órgãos de fiscalização e controle realmente alcancem os responsáveis por essa rapinagem, por essa fraude bilionária nas Americanas, e que todos paguem perante a lei de acordo com as suas responsabilidades. Porque se não foi a mais absoluta incompetência, a cadeia se impõe. Mas, de alguma forma, a gente pode se frustrar. Pode ser que as investigações cheguem a lugar nenhum. Aí, talvez, alguém vá dizer nos Estados Unidos que bom que pertenço ao país da impunidade. Não é mesmo? A verdade absoluta que deve se impor é que as pessoas têm um grande prazer, uma grande admiração por aquilo que os números mostram, mas uma grande maioria não tem a menor vergonha do que os números escondem. Não foi o povo brasileiro, nem sua cultura, que criaram um rombo bilionário nas Americanas. Aliás, quando se fala que isso é cultural, quando se dá esta pecha como um comportamento cultural do próprio brasileiro, é dizer nada, porque nada significa. É só a retórica de gente ignorante, gente que não entende o que é a própria cultura, gente arrogante de costas para o próprio Brasil. Não fomos nós, os brasileiros, nem nossa cultura, que criamos esta fraude. Antes de tudo, foi obra de larápios, foi obra de fraudadores. Talvez sob os olhos incompetentes de alguns bilionários, mas talvez sob os olhos cúmplices de alguns bilionários. Um abraço e até a próxima semana. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe. Se não gostou, permaneça conosco. Afinal de contas, o nosso objetivo aqui é alguma reflexão.